Um CEO em pânico total descobriu que 100 milhões de dólares haviam simplesmente desaparecido da sua empresa. Auditores experientes, investigadores profissionais, todos procurando desesperadamente pelo culpado. Funcionários sendo demitidos, famílias destruídas, uma empresa inteira à beira do colapso. Até que uma menina de 12 anos, filha do faxineiro, entrou numa sala cheia de executivos poderosos e disse algo que mudou tudo. O que essa criança descobriu foi tão simples, tão óbvio, que deixou todos esses adultos inteligentes completamente sem palavras. Mas antes dessa reviravolta inacreditável, uma tempestade de injustiças e desespero quase destruiu centenas de vidas inocentes. Era uma segunda-feira cinzenta em Chicago, quando o mundo de Richard Thompson desabou. O CEO da Thompson Industries, uma das maiores empresas de tecnologia do meio-oeste americano, acabara de receber o relatório que faria qualquer executivo perder o sono pelos próximos meses. Sentado em sua cadeira de couro italiano, com vista para o lago Michigan, Richard segurava os papéis com mãos trêmulas, enquanto relia os números pela quinta vez, esperando que fosse apenas um pesadelo. 100 milhões de dólares, simplesmente desaparecidos. A Thompson Industries não era uma empresa qualquer. Fundada há quase 3 décadas, ela havia crescido de uma pequena startup em uma garagem para uma corporação que empregava mais de 5.000 pessoas. Richard havia assumido o comando há 10 anos, transformando a empresa numa potência no setor de software empresarial. Mas agora, diante daqueles números impossíveis, ele se sentia como um capitão assistindo seu navio afundar. Como isso é possível? Murmurou para si mesmo, ajustando os óculos pela 10ª vez. O relatório mostrava uma discrepância absurda nas contas. Não eram pequenos erros de cálculo ou problemas de arredondamento. Era um buraco negro financeiro que parecia ter surgido do nada, sugando recursos como um furacão devora uma cidade costeira. O telefone tocou, cortando o silêncio pesado do escritório. Era Jennifer Walsh, a diretora financeira, com sua voz normalmente calma, agora carregada de tensão. Richard, você viu o relatório? Estou olhando para ele agora, Jennifer. Me diga que isso é algum tipo de erro do sistema. Eu gostaria que fosse, mas já checamos 3 vezes. Os números não batem. Estamos falando de uma diferença de exatos 100 milhões de dólares entre o que deveria estar nas contas e o que realmente está. Richard sentiu o estômago se contorcer. 100 milhões não eram apenas números numa planilha. Representavam os empregos de milhares de pessoas, os sonhos de aposentadoria de funcionários leais, os planos de expansão que colocariam a empresa no próximo nível. E agora, tudo isso estava em risco. Convoque uma reunião de emergência para as 3 da tarde, disse Richard, tentando manter a voz firme. Quero todos os diretores na sala de conferências. E Jennifer, mantenha isso em sigilo absoluto por enquanto. Nas horas seguintes, o escritório da Thompson Industries se transformou numa panela de pressão. Funcionários continuavam suas atividades normais, sem saber que uma bomba-relógio estava prestes a explodir. Nos corredores, pessoas conversavam sobre projetos futuros, férias planejadas e metas trimestrais completamente alheias à tempestade que se aproximava. Às 3 da tarde, a sala de conferências principal estava lotada. Richard observou os rostos ao redor da mesa oval de mogno. Jennifer Walsh, sempre impecável com seus ternos escuros e planilhas organizadas. Michael Chen, o diretor de tecnologia, um gênio da programação que podia resolver qualquer problema técnico. Sarah Martinez, a diretora de recursos humanos, conhecida por sua capacidade de mediar conflitos. E David Kumar, o diretor de operações, um homem meticuloso que conhecia cada processo da empresa como a palma da mão. Obrigado por virem numa hora tão difícil, começou Richard, sua voz ecoando no ambiente silencioso. O que vou contar agora não pode sair desta sala. Temos um problema.
Um grande problema. Ele deslizou cópias do relatório pela mesa, observando as expressões mudarem de curiosidade para choque completo. Michael foi o primeiro a falar, ajustando os óculos enquanto examinava os números. Isso não pode estar certo. 100 milhões? Como isso passou despercebido? É exatamente o que precisamos descobrir, respondeu Richard. Jennifer, me dê seu relatório completo. Jennifer abriu seu laptop, projetando gráficos e tabelas na tela grande. Descobri a discrepância durante a auditoria mensal de rotina. Inicialmente, pensei que fosse um erro de sistema, mas após verificar com 3 equipes diferentes, os números são consistentes. Há uma diferença de exatos 100 milhões de dólares entre nossos registros internos e as contas bancárias. Quando isso começou? Perguntou Sarah, sua voz carregada de preocupação. Essa é a parte mais estranha, continuou Jennifer. Não é um declínio gradual. Os números mostram que a diferença apareceu de uma só vez, há aproximadamente 6 meses. Foi como se alguém tivesse tirado 100 milhões de dólares num único dia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. David Kumar, conhecido por sua calma, até nas situações mais tensas, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Estamos falando de fraude. A palavra pairou no ar como uma nuvem tóxica. Fraude, o pesadelo de qualquer CEO. Richard sentiu o peso da responsabilidade esmagando seus ombros. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre a confiança de milhares de funcionários. A fé dos investidores, a reputação construída ao longo de décadas. Não sabemos ainda, disse Richard, tentando manter a compostura. Mas precisamos considerar todas as possibilidades. Michael, preciso que você e sua equipe façam uma auditoria completa de todos os sistemas. Cada transação, cada transferência, cada movimento financeiro dos últimos 6 meses. Isso vai levar tempo, respondeu Michael, já calculando mentalmente o trabalho necessário. Não temos tempo, retrucou Richard, sua voz mais firme. Se isso vazar para a imprensa antes de termos respostas, a empresa não vai sobreviver. Precisamos de respostas em 48 horas. Enquanto a reunião continuava, ninguém na sala podia imaginar que, 3 andares abaixo, nos corredores silenciosos, após o horário comercial, uma menina de 12 anos estava prestando atenção a cada palavra que ecoava pelos dutos de ventilação do prédio. Maya Washington, filha de Marcus Washington, o chefe da equipe de limpeza noturna, tinha o hábito de fazer os deveres de casa no escritório vazio enquanto seu pai trabalhava. Maya sempre foi diferente. Enquanto outras crianças da sua idade brincavam com bonecas ou jogos, ela se fascinava com números e padrões. Seu pai costumava brincar dizendo que ela havia nascido com uma calculadora no lugar do coração. Mas naquela tarde, enquanto ouvia a conversa tensa vinda da sala de conferências, Maya sentiu algo que nunca havia experimentado antes. A sensação de que algo estava muito, muito errado. A reunião terminou com mais perguntas do que respostas. Richard dispensou todos com instruções claras. Sigilo absoluto até segunda ordem. Mas enquanto os executivos saíam do prédio carregando o peso daquele segredo, nenhum deles sabia que uma criança de 12 anos havia acabado de se tornar a pessoa mais informada sobre o maior problema da Thompson Industries. Naquela noite, Maya não conseguiu dormir. Não por causa do barulho das máquinas de limpeza ou das conversas dos funcionários noturnos, mas porque algo no tom de voz daqueles executivos, algo no desespero que ela havia detectado, fez com que uma sementinha de curiosidade começasse a germinar em sua mente brilhante. A manhã seguinte trouxe consigo uma atmosfera completamente diferente na Thompson Industries. Richard chegou ao escritório às 5 da manhã, 2 horas antes do horário normal, com olheiras profundas e 3 xícaras de café já no estômago. Ele não havia dormido nem 5 minutos. Cada vez que fechava os olhos, via os números dançando em sua mente.
100 milhões de dólares, desaparecidos como fumaça. Às 7 da manhã, carros pretos começaram a chegar ao estacionamento executivo. Não eram os carros habituais dos funcionários, mas veículos elegantes com placas que Richard não reconhecia. Eram os auditores da Hartwell and Associates, uma das firmas de auditoria mais respeitadas e temidas do país. Quando a Hartwell era chamada, significava que a situação havia saído completamente de controle. Robert Hartwell, em pessoa, estava liderando a equipe, um homem de 60 anos, cabelos completamente brancos e olhos azuis penetrantes que pareciam enxergar através da alma das pessoas. Ele tinha a reputação de desvendar os casos mais complexos de fraude corporativa, e sua presença sozinha já era suficiente para fazer qualquer funcionário honesto suar frio. Sr. Thompson, disse Hartwell, apertando a mão de Richard com força surpreendente. Recebi seu chamado. 100 milhões é uma quantia que não desaparece por acaso. Alguém sabe alguma coisa e nós vamos descobrir quem. A equipe de auditores se espalhou pelo prédio como uma força-tarefa militar. Eles instalaram equipamentos, solicitaram acesso a todos os sistemas e começaram a interrogar funcionários. A atmosfera mudou instantaneamente. Conversas alegres nos corredores foram substituídas por sussurros nervosos. Pessoas evitavam contato visual e caminhavam mais rapidamente pelos corredores. Jennifer Walsh foi a primeira a ser interrogada. Ela passou 3 horas numa sala fechada, respondendo perguntas sobre cada transação, cada aprovação, cada decisão financeira dos últimos 6 meses. Quando saiu, seu rosto estava pálido e suas mãos tremiam ligeiramente. Como foi? Perguntou Michael Chen, encontrando Jennifer na copa. Eles fazem perguntas sobre tudo, ela respondeu, servindo café com mãos ainda trêmulas. Querem saber sobre cada centavo que passou pela empresa. É como se estivessem procurando por algo específico, mas não dizem o quê. Michael seria o próximo. Enquanto esperava sua vez, ele começou a revisar mentalmente cada linha de código, cada sistema que havia implementado, cada decisão técnica que havia tomado. A paranoia começava a se instalar. Será que havia algum bug em seus sistemas? Alguma falha de segurança que permitiu o roubo? 2 andares abaixo, Maya Washington estava sentada numa cadeira vazia perto da recepção, fingindo ler um livro enquanto observava toda a movimentação. Ela havia notado os carros estranhos, os homens de terno, que caminhavam com pressa e as expressões tensas dos funcionários que conhecia há anos. Maya, o que você está fazendo aqui? Perguntou Sandra, a recepcionista, uma mulher negra de 45 anos, que sempre tratava Maya como se fosse sua própria sobrinha. Estou esperando o papai terminar o trabalho, respondeu Maya, mantendo o livro aberto. Quem são essas pessoas de terno? Sandra olhou ao redor nervosamente antes de se abaixar para ficar na altura de Maya. São auditores, querida. Quando auditores aparecem, significa que algo está errado. Muito errado. Errado como? Problemas com dinheiro. Alguém pode ter roubado da empresa. Maya sentiu seu coração acelerar. As palavras da reunião que havia escutado no dia anterior começaram a fazer sentido. 100 milhões de dólares desaparecidos. Auditores. Interrogatórios. Sua mente brilhante começou a conectar os pontos mais rapidamente do que qualquer adulto poderia imaginar. Na sala de conferências principal, Richard estava reunido com Hartwell e sua equipe, analisando os primeiros resultados da investigação. Temos alguns nomes, disse Hartwell, deslizando uma pasta pela mesa. Pessoas com acesso aos sistemas financeiros, funcionários com problemas pessoais de dinheiro, qualquer um que poderia ter tanto a oportunidade quanto o motivo. Richard abriu a pasta e sentiu seu estômago se contrair. Dentro estavam fotos e perfis de funcionários que ele conhecia há anos. Pessoas que haviam trabalhado lado a lado com ele, que haviam ajudado a construir a empresa. Este aqui,
disse Hartwell, apontando para uma foto. É Tom Bradley, do Departamento Financeiro. Trabalha aqui há 12 anos, mas nossa investigação preliminar mostrou que ele tem problemas de jogo. Deve mais de $200 mil a agiotas. Tom! Richard não conseguia acreditar. Ele sempre foi um funcionário exemplar. Os melhores ladrões sempre são, respondeu Hartwell friamente. E esta aqui é Lisa Chen, supervisora de contas. Recentemente se divorciou, perdeu a casa, tem 2 filhos para sustentar. Pressão financeira é um dos maiores motivadores para a fraude. A lista continuava. Cada nome era como uma punhalada no coração de Richard. Essas pessoas não eram apenas funcionários, eram parte da família Thompson Industries. Ele havia estado em casamentos, formaturas, festas de aniversário, e agora estava sendo forçado a vê-los como suspeitos. Precisamos começar os interrogatórios imediatamente, disse Hartwell. Quanto mais tempo e perdermos, mais difícil será recuperar o dinheiro. Tom Bradley foi o primeiro a ser chamado. Ele entrou na sala de conferências visivelmente nervoso, ajustando a gravata repetidamente. Hartwell não perdeu tempo com gentilezas. Senhor Bradley, você tem problemas de jogo. Tom empalideceu instantaneamente. Como você sabe disso? Responda à pergunta. Tenho alguns problemas, sim, mas isso não tem nada a ver com meu trabalho. $200 mil em dívidas não é alguns problemas, Sr. Bradley. É uma quantia que poderia motivar alguém a fazer coisas desesperadas. Eu nunca roubaria da empresa. Tom se levantou, sua voz ecoando pela sala. Trabalho aqui há 12 anos. Esta empresa me deu uma vida. Então explique como você teve acesso aos sistemas financeiros na noite de 15 de janeiro, exatamente quando nossa análise preliminar sugere que a transferência ocorreu. Tom ficou em silêncio, sua mente correndo. Eu estava trabalhando até tarde. Havia um relatório que precisava ser entregue no dia seguinte. Sozinho? Sim, sozinho. Conveniente. A interrogação continuou por 2 horas. Quando Tom finalmente saiu da sala, ele estava completamente devastado. Lágrimas rolavam pelo seu rosto, e ele caminhava como um homem que havia perdido tudo. Maya observou Tom passar pela recepção, notando como ele parecia quebrado. Ela havia visto Tom muitas vezes durante os anos em que acompanhava seu pai no trabalho. Ele sempre a cumprimentava, perguntava sobre a escola, até mesmo a ajudara com problemas de matemática algumas vezes. Não parecia com alguém que roubaria $100 milhões. Lisa Chen foi a próxima. Depois dela, mais 5 funcionários. Cada interrogação deixava mais pessoas abaladas, mais suspeitas no ar, mais tensão nos corredores. Papai, Maya perguntou quando Marcos terminou de limpar o escritório principal naquela noite, você acha que o pessoal daqui são ladrões? Marcos parou de passar o aspirador e olhou para sua filha. Por que você pergunta isso, Maya? Estou vendo todo mundo muito triste hoje. E aqueles homens de terno estão fazendo perguntas para todo mundo. Marcos suspirou. Ele sabia que Maya era inteligente demais para sua própria idade, mas também sabia que ela merecia uma resposta honesta. Às vezes, quando as coisas ficam difíceis, as pessoas procuram culpados, disse ele voltando a trabalhar. Mas só porque alguém está procurando, não significa que vai encontrar a pessoa certa. E se eles estiverem procurando no lugar errado? Marcos parou novamente, desta vez olhando diretamente para Maya. O que você quer dizer? E se o problema não for uma pessoa má, mas apenas um erro que ninguém percebeu? Maya, problemas de $100 milhões não são apenas erros que ninguém percebeu. Mas Maya não estava convencida. Enquanto seu pai continuava a limpeza, ela começou a pensar. Em sua mente de 12 anos, tudo parecia muito complicado para ser apenas um roubo. Se alguém tivesse roubado tanto dinheiro, por que ainda estaria trabalhando na empresa? Por que não teria fugido? Por que deixaria pistas tão óbvias? Naquela noite, pela primeira vez na vida, Maya começou a questionar se os adultos sempre sabiam o que estavam fazendo.
E uma ideia perigosa começou a crescer em sua mente. E se ela pudesse encontrar uma resposta que todos os adultos inteligentes haviam perdido? O terceiro dia da investigação começou com a notícia que Richard mais temia. A história havia vazado. Às 6 da manhã, seu telefone tocou com uma ligação de Patricia Webb, a diretora de comunicações da empresa. Richard, temos um problema. Sua voz estava tensa. O Chicago Tribune vai publicar uma matéria sobre a investigação na Thompson Industries. Eles sabem sobre os 100 milhões. Richard sentiu o mundo desabar ao seu redor. Como eles descobriram? Não sei, mas o repórter tem detalhes específicos. Ele mencionou os auditores da Hartwell, os interrogatórios, até mesmo alguns nomes dos funcionários sob suspeita. Quanto tempo temos? A matéria sai na edição de amanhã. 12 horas, no máximo. Richard desligou o telefone e se vestiu rapidamente. Enquanto dirigia para o escritório, sua mente corria com as implicações. Uma vez que a notícia se tornasse pública, seria impossível controlar os danos. Os investidores entrariam em pânico, os clientes começariam a cancelar contratos e o valor das ações da empresa despencaria. Quando chegou ao escritório, já havia uma multidão de repórteres na entrada. Câmeras de TV, jornalistas com microfones, fotógrafos com lentes enormes. Richard teve que entrar pelos fundos como um criminoso fugindo da justiça. "Senhor Thompson!" gritou um repórter quando o avistou. "É verdade que 100 milhões de dólares desapareceram da Thompson Industries?" Richard apressou o passo, ignorando as perguntas que voavam como balas ao seu redor. "Comentários sobre fraude interna? Quantos funcionários estão sob suspeita? A empresa está falindo?" Dentro do prédio, a situação não era muito melhor. Funcionários se reuniam em pequenos grupos, sussurrando e olhando nervosamente para as câmeras do lado de fora. Algumas pessoas já estavam atualizando seus currículos, preparando-se para o pior. Jennifer Walsh encontrou Richard no elevador, com uma expressão que misturava exaustão e desespero. "As ações caíram 30% na pré-abertura do mercado", ela disse. "Os investidores estão retirando fundos. 3 clientes já cancelaram contratos. Em quanto tempo estaremos tecnicamente falidos se isso continuar? 6 semanas, talvez menos." Richard fechou os olhos, sentindo o peso de 5.000 empregos em seus ombros. Não era apenas sobre ele ou sobre a empresa. Era sobre milhares de famílias que dependiam da Thompson Industries para sobreviver. Na sala de conferências, Robert Hartwell estava apresentando os resultados da investigação para o Conselho de Administração. 12 homens e mulheres internos escuros, todos com expressões sombrias, ouviam em silêncio. "Temos 3 suspeitos principais", disse Hartwell, projetando fotos na tela. "Tom Bradley, Lisa Chen e Marcus Washington." "Marcus Washington?" Richard se sobressaltou. "O chefe da equipe de limpeza. Ele tem acesso a todos os escritórios após o horário comercial. Poderia facilmente ter usado computadores deixados ligados, copiado senhas, acessado sistemas e tem motivos. 2 empregos para sustentar uma filha sozinho, dívidas médicas da esposa que morreu de câncer há 3 anos. Richard sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Marcus Washington era um dos funcionários mais dedicados da empresa. Trabalhava 2 turnos, sempre com um sorriso no rosto, sempre prestativo. E sua filha, Maya, era uma criança brilhante que todos adoravam. "Não", disse Richard, balançando a cabeça. "Marcus não faria isso. Senhor Thompson, com todo respeito, você não pode permitir que sentimentos pessoais interfiram numa investigação criminal", respondeu Hartwell. "Temos evidências de que ele estava no prédio na noite da transferência suspeita. Ele trabalha aqui todas as noites. Exatamente. A oportunidade perfeita." Do outro lado da porta, Maya estava sentada no chão do corredor, fingindo brincar com um quebra-cabeça enquanto escutava cada palavra.
Quando ouviu o nome de seu pai sendo mencionado como suspeito, sentiu como se uma corrente elétrica tivesse passado pelo seu corpo. Seu pai, que trabalhava 16 horas por dia para dar a ela uma vida melhor. Seu pai, que nunca pegava nem mesmo uma caneta da empresa para usar em casa. Seu pai, que ensinara a ela que honestidade era o valor mais importante na vida. Maya se levantou rapidamente e correu para o banheiro, onde se trancou numa cabine e começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de raiva. Raiva por verem seu pai como um ladrão. Raiva por não conseguirem encontrar o verdadeiro problema. Raiva por serem tão burros que não conseguiam ver a verdade. Naquela tarde, a situação piorou ainda mais. O Chicago Tribune publicou a matéria online e, em questão de horas, a história se espalhou por todas as redes sociais e canais de notícias. Empresa de tecnologia perde 100 milhões em possível fraude interna. Era a manchete principal. O telefone de Richard não parava de tocar. Investidores furiosos, clientes preocupados, outros CEOs oferecendo conselhos não solicitados. Cada ligação era uma lembrança de como sua empresa estava desmoronando. Às 5 da tarde, Richard tomou uma decisão que o assombraria pelo resto da vida. Ele chamou uma reunião geral, convocando todos os funcionários para o auditório principal. Pessoal, ele começou, sua voz ecoando pelo microfone. Vocês provavelmente já ouviram as notícias. Estamos passando por uma crise séria. Alguém roubou 100 milhões de dólares da nossa empresa. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Mesmo aqueles que já sabiam da investigação não esperavam que os números fossem tão altos. Estamos fazendo tudo o que podemos para encontrar os responsáveis, continuou Richard. Mas até resolvermos isso, vamos ter que tomar algumas decisões difíceis. O silêncio era ensurdecedor. Todos sabiam o que estava por vir. Vamos ter que demitir 500 funcionários, imediatamente. O auditório explodiu em gritos e choros. Pessoas que haviam dedicado suas vidas à empresa, que haviam construído carreiras e sonhos ali, de repente se viam sem trabalho. Famílias inteiras veriam suas vidas viradas de cabeça para baixo. Maya estava escondida na parte de trás do auditório, observando a devastação. Ela viu Sandra, a recepcionista que sempre a tratava como família, chorar desesperadamente. Viu Tom Bradley, que já estava sendo investigado, sair correndo da sala. Viu dezenas de pessoas que conhecia há anos saindo como zumbis, carregando caixas com seus pertences pessoais. Naquela noite, quando Marcus chegou para seu turno de trabalho, ele encontrou uma carta em seu armário. Uma carta que mudaria sua vida para sempre. Caro Sr. Washington, a carta começava. Devido às circunstâncias atuais e à necessidade de reduzir custos operacionais, lamentamos informar que seus serviços não serão mais necessários na Thompson Industries. Sua demissão é efetiva imediatamente. Marcus leu a carta 3 vezes antes de entender completamente. 22 anos de trabalho leal, 22 anos de dedicação, 22 anos de dar tudo de si para uma empresa que agora o dispensava como se fosse lixo. Mas a parte mais dolorosa não eram as consequências financeiras. Era saber que havia pessoas na empresa que o consideravam um ladrão. Pessoas que ele respeitava, que havia servido fielmente, agora acreditavam que ele era capaz de roubar 100 milhões de dólares. Maya estava esperando no carro quando Marcus saiu do prédio carregando uma pequena caixa com seus pertences. Ela viu as lágrimas nos olhos do pai, viu como seus ombros estavam curvados pelo peso da humilhação. Papai, o que aconteceu? Marcus não conseguiu responder imediatamente. Ele colocou a caixa no banco de trás e se sentou ao volante, tentando encontrar palavras para explicar o inexplicável. Eles me demitiram, Maya. Por quê? Porque acham que eu roubei dinheiro da empresa. Maya sentiu uma fúria que nunca havia experimentado antes. Mas você não roubou.
Eu sei que não roubei, você sabe que não roubei, mas às vezes isso não é suficiente. Naquela noite, Maya não conseguiu dormir. Ela ficou acordada, pensando em seu pai, pensando na injustiça, pensando em como todos os adultos inteligentes da empresa haviam falhado em resolver um problema que, na sua mente jovem, parecia ter uma solução mais simples. E foi então que ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Se os adultos não conseguiam encontrar verdade, talvez uma criança de 12 anos pudesse fazer o que eles não conseguiram. Talvez fosse hora de Maya Washington mostrar ao mundo que às vezes as respostas mais importantes vêm dos lugares mais inesperados. A semente da determinação estava plantada. E como seu pai sempre dizia, quando uma semente é plantada no solo certo, nada pode impedir que ela cresça e floresça. Maya Washington sempre soube que era diferente das outras crianças. Enquanto seus colegas de classe brigavam por causa de jogos ou se preocupavam com roupas da moda, ela se fascinava com padrões, números e a forma como as coisas se conectavam. Aos 8 anos, ela já ajudava outros estudantes com problemas de matemática que deixavam até mesmo alguns professores confusos. Aos 10, descobriu uma falha no sistema de pontuação do torneio de xadrez da escola, que havia passado despercebida por 3 anos. Agora, aos 12 anos, Maya enfrentava o maior desafio de sua jovem vida. Como uma menina negra, filha de um faxineiro, poderia convencer um grupo de executivos poderosos de que eles estavam procurando respostas nos lugares errados? Naquela manhã de quinta-feira, 3 dias após a demissão de seu pai, Maya acordou com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Marcos havia saído cedo para procurar emprego, deixando um bilhete carinhoso dizendo que voltaria no final da tarde. Era a oportunidade perfeita. Maya pegou o ônibus que sempre a levava a Thompson Industries, mas desta vez não era para acompanhar. O trabalho do pai era uma missão. Ela carregava uma mochila rosa desbotada, mas dentro dela estava algo que poderia mudar tudo. Um caderno onde havia anotado cada detalhe, cada número, cada conversa que havia ouvido durante as semanas de investigação. Maya, o que você está fazendo aqui? Perguntou Sandra na recepção, surpresa ao ver a menina sozinha. Sandra era uma das poucas funcionárias que havia sobrevivido aos cortes, mas suas olheiras profundas mostravam como as últimas semanas haviam sido difíceis para todos. Preciso falar com o Sr. Thompson, disse Maya, com uma seriedade que não combinava com sua idade. Sandra sorriu tristemente. Querida, o Sr. Thompson está muito ocupado agora. E além disso, crianças não podem... É sobre os 100 milhões de dólares, Maya a interrompeu. Sandra parou de digitar e olhou diretamente para Maya. Maya, sobre o que você está falando? Eu sei onde está o erro. Não é roubo, é um erro de matemática, e todos estão procurando no lugar errado. Por um momento, Sandra ficou em silêncio, estudando o rosto sério da menina. Ela conhecia Maya há anos e sabia que a criança era excepcionalmente inteligente, mas isso parecia impossível. Maya, isso não é brincadeira. Pessoas perderam empregos. Seu próprio pai. Exatamente por isso, Maya exclamou, sua voz ecoando pela recepção vazia. Papai perdeu o emprego por algo que ele não fez, e outros vão perder também se ninguém encontrar o verdadeiro problema. Sandra hesitou. Sabia que deveria mandar Maya para casa, mas havia algo na determinação da menina que a fez reconsiderar. E, honestamente, que mal poderia fazer? Se Maya estava errada, seria apenas uma criança sendo gentilmente dispensada. Mas se ela estivesse certa... Deixe-me ligar para o... Sr. Thompson, disse Sandra, pegando o telefone. No 10º andar, Richard estava numa reunião tensa com os últimos investidores que ainda não haviam retirado seu dinheiro da empresa. Sua secretária Margaret bateu na porta discretamente. Sr. Thompson, desculpe interromper, mas
Sandra da recepção diz que há uma menina aqui embaixo que afirma saber sobre os 100 milhões desaparecidos. Richard quase riu, se não fosse pela situação desesperadora em que se encontrava. Margaret, não tenho tempo para... É a filha de... Marcus Washington. O nome atingiu Richard como um raio. Marcus Washington, o homem honesto que havia sido demitido sob suspeita, o funcionário leal que havia dedicado mais de 2 décadas à empresa. Diga aos investidores que preciso de 5 minutos, Richard disse, levantando-se. E traga a menina para cá. 5 minutos depois, Maya Washington estava parada na porta do escritório mais importante da Thompson Industries. O ambiente era intimidante. Paredes revestidas de madeira escura, diplomas e prêmios em molduras douradas, uma mesa enorme, que parecia ter sido feita para gigantes, e uma vista espetacular de Chicago através de janelas do chão ao teto. Richard estudou a menina à sua frente. Ela era pequena para seus 12 anos, com tranças cuidadosamente arrumadas e um vestido simples que claramente havia sido lavado muitas vezes. Mas seus olhos brilhavam com uma inteligência que ele raramente via mesmo em adultos. Maya, não é? Ele disse, indicando uma cadeira. Ouvi dizer que você tem informações sobre nossa situação. Maya se sentou na borda da cadeira, suas pernas balançando ligeiramente, sem tocar o chão. Ela abriu sua mochila e retirou o caderno, suas pequenas mãos tremendo quase imperceptivelmente. Sr. Thompson, meu pai não roubou dinheiro nenhum. Maya, Deixe-me terminar, ela disse, e havia uma firmeza em sua voz que fez Richard se calar. Eu escutei as reuniões, eu vi os números, e eu sei por que vocês não conseguem encontrar o dinheiro. Richard se inclinou para a frente, intrigado apesar de si mesmo. E por que seria isso? Maya abriu seu caderno, revelando páginas cobertas com números, diagramas e anotações em uma caligrafia infantil, mas surpreendentemente organizada. Por que vocês estão procurando por um ladrão, mas o problema não é roubo? É matemática. Maya, com todo respeito, sua equipe financeira está procurando no lugar errado. Maya o interrompeu novamente. Eles estão procurando onde o dinheiro foi. Mas a pergunta certa é, o dinheiro realmente desapareceu? Richard franziu a testa. O que você quer dizer? Maya virou algumas páginas do caderno até encontrar o que procurava. Sr. Thompson, o senhor sabe o que é um erro de conversão de moeda? Claro, mas... E o senhor sabe que a empresa tem contratos em euros, dólares, ienes e libras? Sim, mas não vejo como... Na escola, minha professora sempre diz, quando você não consegue resolver um problema de matemática, volte para o básico. Confira se você usou os números certos. Maya apontou para uma linha específica em seu caderno. Eu anotei tudo o que ouvi nas reuniões. Vocês disseram que a diferença apareceu de uma só vez, há 6 meses, certo? Certo. E que foram exatos 100 milhões de dólares. Isso mesmo. Maya sorriu pela primeira vez desde que havia entrado no escritório. Sr. Thompson, há 6 meses aconteceu alguma coisa importante com dinheiro de outros países? Richard pensou por um momento. Bem, tivemos uma grande fusão com uma empresa japonesa em janeiro. Exatamente, Maya exclamou, batendo palmas. E quando vocês fizeram os cálculos dessa fusão, vocês converteram ienes para dólares? Obviamente, mas usaram a taxa de conversão correta? Richard parou de falar, um sentimento estranho crescendo em seu peito. O que você quer dizer com taxa correta? Maya virou outra página, mostrando uma tabela desenhada à mão com taxas de câmbio. Sr. Thompson, no dia da fusão, 15 de janeiro, qual taxa de conversão de iene para dólar vocês usaram? Richard se levantou e foi até seu computador digitando rapidamente. 145 ienes por dólar. É a taxa padrão que usamos. Mas essa era a taxa daquele dia específico? Richard parou de digitar. Lentamente acessou um site de conversão histórica de moedas. Quando viu o resultado, sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés.
No dia 15 de janeiro de 2025, a taxa de conversão não era 145 ienes por dólar. Era 175 ienes por dólar. Oh, meu Deus! Ele sussurrou. Maya se levantou da cadeira, caminhando até ficar ao lado de Richard. Se vocês usaram a taxa errada numa transação grande o suficiente, a diferença seria... Richard estava calculando freneticamente na calculadora do computador. A fusão havia envolvido 17,5 bilhões de ienes. Se convertidos na taxa correta, 100 milhões de dólares, ele disse, sua voz quase um sussurro. A diferença é exatamente 100 milhões de dólares. Maya assentiu solenemente. O dinheiro nunca desapareceu, Sr. Thompson. Ele sempre esteve lá. Vocês só estavam olhando com os óculos errados. Richard se deixou cair na cadeira, sua mente correndo para processar a magnitude do que havia acabado de descobrir. Não havia roubo, não havia criminoso, não havia conspiração. Apenas um erro humano simples, o tipo de erro que poderia acontecer com qualquer pessoa sob pressão. Como... Ele começou, então parou. Como uma menina de 12 anos conseguiu encontrar algo que nossos auditores e especialistas não conseguiram? Maya deu de ombros com a modéstia natural de uma criança. Talvez porque eu não sabia que era impossível. Na escola, quando tenho um problema de matemática difícil, eu sempre volto para o básico. E o básico aqui era, confira se você usou os números certos. Richard olhou para a menina à sua frente. Esta criança extraordinária que havia acabado de salvar sua empresa, sua reputação e os empregos de milhares de pessoas. Uma menina que havia sido ignorada, cujo pai havia sido injustamente suspeito e demitido, mas que havia escolhido ajudar mesmo assim. Maya, ele disse, sua voz embargada de emoção, você acabou de salvar a Thompson Industries. Maya sorriu, mas havia uma seriedade em seus olhos que ia além de sua idade. Agora o senhor pode trazer meu papai de volta? Richard sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Maya, vou fazer muito mais do que isso. Vou me certificar de que todos saibam quem realmente salvou esta empresa. Naquele momento, Richard Thompson soube que estava diante de alguém verdadeiramente especial. Uma menina que não apenas havia resolvido um problema que havia atormentado executivos experientes, mas que havia feito isso com a sabedoria simples e a coragem pura que só as crianças possuem. A heroína improvável havia emergido, e ela estava apenas começando a mudar o mundo. Richard Thompson precisava de 5 minutos para processar completamente o que havia acabado de acontecer. Ele se levantou da cadeira, caminhou até a janela e olhou para a cidade de Chicago se estendendo abaixo dele. 5.000 empregos, centenas de milhões em contratos, a reputação de uma empresa construída ao longo de 3 décadas. Tudo isso havia sido salvo por uma menina de 12 anos com um caderno escolar. Maya, ele disse, ainda de costas, para ela, você entende a gravidade do que acabou de descobrir? Entendo que meu papai pode voltar para casa sem se sentir envergonhado. Ela respondeu simplesmente. Richard se virou, sorrindo pela primeira vez em semanas. A pureza da resposta de Maya o lembrou do que realmente importava. Não eram apenas números numa planilha, eram vidas humanas, famílias, sonhos. Preciso verificar isso imediatamente, disse Richard, pegando o telefone. Margaret, cancele todas as minhas reuniões e me conecte com Jennifer Walsh urgentemente. Enquanto esperava, Richard estudou Maya, que havia voltado a folhear seu caderno. Maya, posso perguntar por que você decidiu investigar isso sozinha? Porque ninguém mais estava fazendo as perguntas certas. Ela respondeu, sem levantar os olhos do caderno. Todos estavam tão ocupados procurando quem era o vilão que esqueceram de verificar se realmente havia um vilão. Antes que Richard pudesse responder, Jennifer Walsh bateu na porta e entrou rapidamente. Seus cabelos estavam desalinhados e ela carregava uma pilha de papéis que parecia ter sido montada às pressas. Richard, recebi sua mensagem urgente. O que...
Ela parou ao ver Maya. Por que há uma criança no seu escritório? Jennifer, quero que você se sente e ouça muito cuidadosamente, disse Richard. Esta é Maya Washington, e ela pode ter acabado de resolver nosso problema de 100 milhões de dólares. Jennifer piscou várias vezes, certamente pensando que a pressão havia finalmente afetado a sanidade de seu chefe. Richard, com todo respeito, a fusão com a Yamamoto Corporation, Richard a interrompeu. 15 de janeiro. Que taxa de conversão de iene para dólar nós usamos? Jennifer franziu a testa confusa com a mudança de assunto. A taxa padrão, 145 ienes por dólar. Por quê? E você verificou se essa era a taxa correta para aquele dia específico? Claro que... Jennifer parou no meio da frase, sua expressão mudando lentamente de confusão para horror. Oh, não. Oh, não, não, não. Ela correu para o computador de Richard e começou a digitar freneticamente. Se a taxa estava diferente, se usamos a taxa errada numa transação de 17,5 bilhões de ienes, a diferença seria exatamente 100 milhões de dólares. Maya disse calmamente. Jennifer olhou para Maya como se estivesse vendo um fantasma. Como você, uma criança. Ela prestou atenção, disse Richard, algo que aparentemente nós adultos esquecemos de fazer. Jennifer continuou digitando, verificando e reverificando os números. A cada minuto que passava, sua expressão ficava mais pálida. Richard, isso é exatamente o que aconteceu. Usamos a taxa de câmbio de um sistema desatualizado. A diferença é precisa. Tem certeza? Absoluta. O dinheiro nunca desapareceu. Está tudo aqui, nas contas da subsidiária japonesa. Apenas calculamos o valor em dólares. Incorretamente. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Maya, que fechou seu caderno com um estalo suave. Então posso ir buscar meu papai agora? Richard riu, uma risada genuína, cheia de alívio e admiração. Maya, vamos fazer muito, mais do que buscar seu pai. Vamos contar ao mundo inteiro o que você fez. Não precisa, disse Maya, levantando-se. Só quero que as pessoas parem de pensar que meu papai é um ladrão. Mas Richard já estava pensando além da solução imediata. Jennifer, convoque uma reunião de emergência, todos os diretores, o conselho de administração e... Ele hesitou. Convoque também Robert Hartwell e sua equipe de auditores. Richard, você tem certeza de que quer? Tenho certeza. É hora de a verdade vir à tona. Maya, você ficaria aqui conosco? Há algumas pessoas que precisam ouvir sua história. Maya assentiu, mas Richard notou uma sombra de nervosismo passando por seu rosto jovem. Vai ter muita gente. Vai, admitiu Richard. Mas são as pessoas que precisam saber que você acabou de salvar seus empregos. Uma hora depois, a sala de conferências principal da Thompson Industries estava lotada. Os diretores que haviam sobrevivido aos cortes estavam presentes. Jennifer Walsh, Michael Chen, Sarah Martinez e David Kumar. O conselho de administração havia se reunido por videochamada. E Robert Hartwell estava sentado numa ponta da mesa, claramente irritado por ter sido convocado para o que considerava uma perda de tempo. No centro de toda essa assembleia de poder corporativo estava Maya Washington, sentada numa cadeira que parecia ter sido feita para gigantes, com seus pés balançando sem tocar o chão. Senhoras e senhores, começou Richard, hoje descobrimos algo extraordinário. O mistério dos 100 milhões de dólares desaparecidos foi resolvido. Um murmúrio percorreu a sala. Hartwell se inclinou para a frente, interessado. E foi resolvido, Richard continuou, por esta jovem aqui, Maya Washington, de 12 anos, filha de Marcus Washington, nosso ex-funcionário do departamento de limpeza. O murmúrio se transformou em sussurros confusos. David Kumar foi o primeiro a falar. Richard, com todo respeito, isso é uma reunião de crise corporativa. Por que há uma criança aqui? Porque esta criança fez algo que nossos auditores especializados, nossa equipe financeira experiente e nossos sistemas
Sofisticados não conseguiram fazer, respondeu Richard. Ela encontrou a verdade. Hartwell riu descrentemente. Sr. Thompson, entendo que a pressão tem sido intensa, mas... Sr. Hartwell, Maya disse, sua voz clara cortando o ar tenso da sala. O senhor acredita que... Meu pai roubou 100 milhões de dólares. Hartwell olhou para a menina claramente desconfortável. Jovem, isso é... É uma pergunta simples. Maya continuou. Sim ou não? Bem, ele é um suspeito, sim. Maya assentiu solenemente. Então abriu seu caderno. E... O senhor verificou a taxa de conversão de iene para dólar usada na fusão com a Yamamoto Corporation em 15 de janeiro. O silêncio na sala era ensurdecedor. Hartwell piscou várias vezes. Isso não é relevante para... Responda a... Pergunta, disse Jennifer Walsh, sua voz carregada de uma autoridade que surpreendeu a todos. Maya se levantou, caminhando até a tela de projeção. Richard a ajudou a conectar seu pequeno caderno ao sistema de apresentação. E, de repente, as anotações, cuidadosas de uma criança de 12 anos, estavam sendo exibidas numa tela de alta definição para alguns dos executivos mais poderosos de Chicago. Em 15 de janeiro, Maya começou, sua voz ganhando confiança. Vocês concluíram uma fusão de 17,5 bilhões de ienes. Usaram uma taxa de conversão de 145 ienes por dólar. Ela apontou para uma linha específica em suas anotações, mas a taxa real naquele dia era 175 ienes por dólar. A diferença é exatamente 100 milhões de dólares, terminou Michael. Chen, sua voz quase um sussurro. Maya assentiu. O dinheiro nunca desapareceu. Vocês só calcularam errado quanto ele valia em dólares americanos. A sala explodiu em conversas simultâneas. Executivos pegaram seus telefones, verificando as informações. David Kumar estava calculando freneticamente em seu laptop. Sarah Martinez estava olhando para Maya como se ela fosse um milagre. Hartwell estava em silêncio, seu rosto vermelho de embaraço e raiva. Isso é impossível. Minha equipe verificou. Sua equipe procurou por ladrões. Maya disse simplesmente. Não procurou. Por erros de matemática. Uma criança de 12 anos não pode ter encontrado algo que auditores profissionais... Mas encontrou, disse Richard, levantando-se. E vocês sabem por quê? Porque ela não estava procurando confirmar uma teoria. Ela estava procurando a verdade. Jennifer Walsh se levantou também, segurando uma impressão dos cálculos que havia acabado de fazer. Confirmo, Maya está certa. Todos os números batem. Não houve roubo, não houve fraude. Foi um erro humano simples numa conversão de moeda. O impacto da descoberta atingiu todos na sala como uma onda. Não havia criminosos, não havia conspiração. Marcus Washington não era um ladrão. Tom Bradley não era um ladrão. Lisa Chen não era uma ladra. Centenas de funcionários haviam sido suspeitos, investigados e alguns demitidos por um crime que nunca aconteceu. Meu Deus, sussurrou Sarah Martinez, o que fizemos? Maya, observando as reações dos adultos ao seu redor, sentiu um misto de satisfação e tristeza. Satisfação por ter provado a inocência de seu pai. Tristeza por ver como rápido os adultos haviam perdido a fé uns nos outros. Agora, ela disse, sua voz cortando através do caos de conversas, vocês podem pedir desculpas para todas as pessoas que machucaram? A pergunta de Maya pairou, no ar como um desafio. Uma criança de 12 anos havia não apenas resolvido um mistério financeiro complexo, mas também havia dado uma lição de ética a uma sala cheia de executivos experientes. Richard olhou ao redor da mesa, vendo a vergonha nos rostos de pessoas que ele respeitava. Maya está certa, ele disse. Temos muito pelo que nos desculpar e muito a reparar. Maya fechou seu caderno e o colocou de volta na mochila. Posso ir buscar meu papai. Agora? Maya, disse Richard, seu pai vai voltar para o trabalho com uma promoção.
E você sempre terá um lugar especial nesta empresa. Maya sorriu. O primeiro sorriso genuinamente feliz que qualquer um havia visto em semanas. Obrigada, Sr. Thompson. Mas eu só quero que meu papai volte a sorrir. Enquanto Maya saía da sala de conferências, carregando sua mochila rosa desbotada, ela deixou para trás um grupo de adultos que haviam aprendido uma lição que nunca esqueceriam. Às vezes, as respostas mais importantes vêm das vozes mais improváveis. A notícia se espalhou pela Thompson Industries como fogo na palha seca. Em questão de horas, todos no prédio sabiam que o mistério dos 100 milhões havia sido resolvido por Maya Washington, a menina de 12 anos que todos conheciam como a filha do Marcos do departamento de limpeza. Richard Thompson tomou a decisão mais importante de sua carreira executiva. Seria completamente transparente sobre o que havia acontecido. Naquela mesma tarde, ele convocou uma coletiva de imprensa. Os mesmos repórteres que haviam cercado o prédio como abutres numa carniça, agora estavam sentados numa sala de conferências, esperando para ouvir como uma das maiores crises corporativas do ano havia sido resolvida. Senhoras e senhores da imprensa, Richard começou com Maya sentada ao seu lado, numa cadeira especialmente ajustada para sua altura. Hoje, venho até vocês para contar uma história extraordinária. Uma história sobre como uma criança de 12 anos fez algo que nossa equipe de especialistas não conseguiu. Ela encontrou a verdade. As câmeras clicaram freneticamente enquanto Richard contava toda a história. O erro na conversão de moedas, as suspeitas injustas, as demissões desnecessárias e como Maya havia conectado os pontos que todos os adultos haviam perdido. Um repórter levantou a mão. Senhor Thompson, como o senhor explica que uma criança conseguiu resolver isso quando auditores profissionais falharam? Richard olhou para Maya, que assentiu encorajadoramente. Porque ela não estava procurando confirmar nossas suspeitas, ele respondeu. Ela estava procurando a verdade, sem preconceitos, sem assumir que alguém era culpado. Maya, disse uma repórter, como você se sente sabendo que salvou os empregos de milhares de pessoas? Maya pensou cuidadosamente antes de responder, como sempre fazia. Me sinto feliz que meu papai pode voltar para o trabalho sem as pessoas pensando que ele é um ladrão. E me sinto triste que demorou tanto tempo para alguém fazer as perguntas certas. Sua resposta simples e honesta tocou o coração de todos na sala. Aqui estava uma criança que havia acabado de realizar algo extraordinário, mas que se preocupava principalmente com a dignidade de seu pai. Após a coletiva, Richard se dirigiu pessoalmente à casa de Marcus Washington. Era um pequeno apartamento em um bairro operário de Chicago, com uma sala modesta, mas impecavelmente limpa. Marcus estava sentado à mesa da cozinha, preenchendo formulários de candidatura a emprego, quando a campainha tocou. Quando abriu a porta e viu Richard Thompson, Marcus pensou que estava sonhando. Senhor Washington, disse Richard, posso entrar? Tenho algo muito importante para discutir com o senhor. Marcus o convidou a entrar, oferecendo café em xícaras desemparelhadas. Richard olhou ao redor do apartamento. Móveis simples, mas bem cuidados, fotos de Maya em várias idades, cobrindo uma parede inteira, livros de matemática empilhados numa mesa pequena. Senhor Washington, vim aqui para me desculpar, Richard começou, e para oferecer algo que você merece há muito tempo. Marcus franziu a testa confuso. Senhor Thompson, eu não entendo. Sua filha Maya acabou de salvar a Thompson Industries. Ela descobriu que os 100 milhões de dólares nunca desapareceram. Foi um erro nosso, um erro de conversão de moeda. Não houve roubo, não houve fraude. Marcus se sentou pesadamente numa cadeira, processando as palavras. Isso significa que você nunca deveria ter sido suspeito, nunca deveria ter sido demitido, nunca deveria ter passado por essa humilhação. Richard se inclinou para a frente. Marcus, além de seu emprego de volta,
Gostaria de oferecer a posição de supervisor de operações prediais. É uma promoção significativa, com aumento salarial correspondente. Marcos ficou em silêncio por um longo momento, lágrimas correndo silenciosamente por seu rosto. Senhor Thompson, eu não sei o que dizer. Diga que aceita e diga que me perdoa por não ter acreditado no homem íntegro que você sempre foi. Naquela noite, quando Maya chegou em casa da escola, encontrou seu pai sorrindo pela primeira vez em semanas. Maya, ele disse, levantando-a nos braços, você fez algo incrível hoje. Só provei que você não é um ladrão, papai. Todo mundo que conhece você já sabia disso. Mas nem todos me conheciam, filha. E agora, graças a você, eles sabem quem eu realmente sou. Os dias seguintes trouxeram mudanças que transformaram não apenas a vida da família Washington, mas toda a cultura da Thompson Industries. Richard implementou novos protocolos para evitar erros similares no futuro. Mais importante, ele instituiu o que chamou de Protocolo Maya, uma política que requeria que, em qualquer crise, a empresa primeiro verificasse se havia explicações simples antes de assumir má fé. Tom Bradley, Lisa Chen e todos os outros funcionários que haviam sido injustamente suspeitos receberam desculpas pessoais de Richard. Aqueles que haviam sido demitidos foram recontratados com compensação pelos dias perdidos. A empresa também implementou um programa de counseling para ajudar funcionários a lidar com o trauma psicológico de terem sido suspeitos de crime. Robert Hartwell e sua equipe da Hartwell & Associates foram discretamente dispensados. Richard descobriu que sua abordagem de encontrar culpados primeiro, fazer perguntas depois, havia causado problemas similares em outras empresas. 3 semanas após a descoberta de Maya, a Thompson Industries organizou uma cerimônia especial. O auditório principal estava lotado. Todos os 5.000 funcionários estavam presentes, junto com suas famílias. Maya estava no palco, usando um vestido novo que Sandra, da recepção, havia insistido em comprar para ela. Hoje, disse Richard ao microfone, queremos honrar alguém muito especial. Maya Washington nos ensinou que a sabedoria não tem idade, que a verdade pode vir de qualquer lugar e que às vezes as perguntas mais simples levam às respostas mais importantes. Ele se virou para Maya. Maya, em nome de toda a Thompson Industries, obrigado por nos lembrar de quem realmente somos, por nos lembrar de que uma empresa não são apenas números, mas pessoas. Pessoas que merecem confiança, respeito e dignidade. A plateia se levantou numa ovação que durou 5 minutos completos. Maya, um pouco envergonhada com toda a atenção, acenou timidamente. Quando finalmente conseguiu falar ao microfone, sua voz ecoou claramente pelo auditório. Obrigada a todos, mas quero que vocês se lembrem de uma coisa. Quando alguma coisa der errado, antes de culpar alguém, façam as perguntas certas. Às vezes, a resposta é mais simples do que parece. Ela parou, olhando para seu pai na primeira fila, que estava chorando abertamente de orgulho. E sempre acreditem uns nos outros, porque quando paramos de acreditar, paramos de ser uma família. 6 meses depois, Maya Washington recebeu uma bolsa de estudos integral para estudar matemática em qualquer universidade de sua escolha quando chegasse à idade apropriada. A Thompson Industries criou o Fundo de Educação Maya Washington para ajudar outras crianças brilhantes de famílias trabalhadoras a perseguir seus sonhos. Marcus Washington se tornou um dos supervisores mais respeitados da empresa, conhecido não apenas por sua ética impecável, mas por sua capacidade de resolver problemas com a mesma simplicidade e clareza que havia ensinado à sua filha. A Thompson Industries não apenas sobreviveu à crise, ela prosperou. A história de Maya,
Se tornou lenda no mundo corporativo, estudada em escolas de negócios como um exemplo de como a humildade, a abertura a diferentes perspectivas e a coragem de questionar suposições podem salvar organizações inteiras. Mas para Maya Washington, a menina que havia salvado 100 milhões de dólares e milhares de empregos, a maior recompensa não foi o reconhecimento público ou as oportunidades que se abriram para ela. Foi ver seu pai voltar para casa todas as noites com o mesmo sorriso, orgulhoso que sempre teve, sabendo que o mundo finalmente reconhecia o homem íntegro que ela sempre soube que ele era. Na parede do escritório de Richard Thompson, ao lado de diplomas de Harvard e prêmios de liderança empresarial, agora pendia uma foto emoldurada. Maya Washington, de 12 anos, segurando seu caderno escolar com um sorriso que salvou uma empresa e restaurou a fé de milhares de pessoas na bondade humana. E sempre que Richard enfrentava uma decisão difícil, ele olhava para aquela foto e se perguntava: que pergunta Maya faria? Às vezes, as maiores lições vêm dos menores professores. E às vezes, salvar o mundo é tão simples quanto uma criança levantando a mão e perguntando: vocês têm certeza de que estão olhando para os números certos?